Olá, meninos e meninas do nono ano, sejam bem-vindos. Nossa aula de hoje vai tratar sobre as orações subordinadas adjetivas. A gente não vai entrar especificamente nas suas classificações, que são as restritivas, as explicativas. A gente vai entender o conceito geral desse tipo de oração subordinada, né? Nós terminamos as orações subordinadas substantivas e agora nós entramos em uma outra classificação, que são as orações subordinadas adjetivas, ok? Portanto, abram o livro na página 124 para a gente poder iniciar essa análise a respeito das orações subordinadas adjetivas, ok? Então vamos lá, nós temos aqui, para início do conteúdo, uma tirinha do Chachado, e ela diz o seguinte: gente, eu sempre coloco o livro, né, bem próximo, porque vocês sabem, né, a página do livro do professor ela é reduzida para poder, né, ter as explicações, os complementos das aulas. Então, para mim, a tirinha é bem pequenininha mesmo. Então, a pessoa que usa o óculos, realmente é necessário aproximar. A tirinha diz o seguinte: Zé, tu já imaginou se Arthurzinho fosse Deus? Senhor, precisamos de uma chuva de 7 dias, que molhe nossas roças, que encha nossas lagoas e cisternas. E aí vem, né, cabum. O que é isso, homem? O orçamento do serviço. Então, primeira questão. Na fala de Chachado, no primeiro quadrinho, há indicação de um fato que vai se realizar realmente ou um fato hipotético? Diz assim: Zé, tu já imaginou se Arthurzinho fosse Deus? Então aí é um fato que hipotético. Ele está fazendo uma suposição sobre como seria a vida se ele fosse um Deus. Segunda questão. A tirinha é um gênero textual em que se busca provocar o humor de maneira rápida e inesperada. Por que dizemos que no último quadrinho dessa tira ocorre um desfecho inesperado? Se o personagem Arthurzinho, que eles estavam, né, analisando no primeiro quadrinho, fosse Deus, ele cobraria cada prece atendida, o que contraria o papel divino. Ou seja, se o personagem fosse Deus, ele não ia ficar cobrando, né, por atender um pedido de um fiel. Do contrário, né, ele iria se sentir feliz, por exemplo, por estar recebendo a prece, e ficaria da mesma forma feliz em atender a necessidade da pessoa, né? Sem cobrar nada em troca. Terceiro, esse desfecho deixa implícita uma informação sobre o Arthurzinho. Explique qual é. Se ele não é um Deus e está lá no final do quadrinho cobrando pelo serviço que está sendo prestado, significa dizer que ele é um menino ambicioso, né? Avarento, egoísta, que resolveu, ao invés de atender a solicitação, cobrar, né, pelos pedidos. Quarta questão. No segundo quadrinho, o termo chuva de 7 dias aparece modificado por algum termo? Então vamos lá. Segundo quadrinho. Senhor, precisamos de uma chuva de 7 dias. Para quê? Qual é a finalidade dessa chuva de 7 dias? E aí o personagem complementa: que molhe nossas roças, oração, que encha nossas lagoas e cisternas, outra oração. Então a resposta aqui da quarta questão é sim. O termo chuva de 7 dias aparece modificado. Por quem? Por duas orações. A oração que molhe nossas roças e a oração que encha nossas lagoas e cisternas, ok? Quinta, como se classifica a palavra que nessa oração, que molhe nossas roças? Aqui é um pronome relativo. Lembra lá da regrinha para saber se é um pronome relativo ou uma conjunção integrante? Só fazer a troca pelo qual e suas variações. Vamos ver aqui se funciona. O que de que molhe nossas roças. Senhor, precisamos de uma chuva de 7 dias, a qual molhe nossas roças. Deu certo? Então, se trocou, é pronome relativo, ok? Página 125.
Na fala do sertanejo, no segundo quadrinho, observe a estrutura do período. Aí nós temos o período. Senhor, precisamos de uma chuva de 7 dias que molhe nossas roças e que encha nossas lagoas e cisternas. E aí nós temos o que destacado como um pronome relativo. Como você percebeu, esse período é composto por 3 orações. A primeira oração tem uma estrutura completa, com o sujeito, com o verbo transitivo indireto e com o objeto indireto. Qual é ela? Senhor, precisamos de uma chuva de 7 dias. Quem é o sujeito? Senhor, não é isso? O verbo, precisamos. Precisamos de quê? De uma chuva de 7 dias. É o objeto, no caso, indireto, porque tem preposição. Já as orações, que molhem nossas roças e que encham nossas lagoas e cisternas, tem sua estrutura apoiada na oração anterior. Ou seja, nós já estudamos que as orações que necessitam de uma outra oração para poder ter sentido completo são as orações subordinadas. Isso porque o sujeito dos verbos molhar e encher está expresso pelo pronome relativo que, o qual está retomando o termo substantivo uma chuva de 7 dias. Na primeira oração, ele fez o pedido para o Senhor, né? Senhor, precisamos de uma chuva de 7 dias. Qual é a necessidade dessa chuva? Para que molhe as terras, para que encha as lagoas e as cisternas. Lembra que eu falei que o pronome relativo tem a função de retomar os termos? Se eu fosse repetir os termos, ficaria sem sentido, mas eu poderia. Diria, Senhor, precisamos de uma chuva de 7 dias. Uma chuva de 7 dias que molhe nossas terras e uma chuva de 7 dias que enche as cisternas e lagoas, entendeu? Então, nessa estrutura toda, ao invés de ficar repetindo esse termo chuva de 7 dias, foi preferível colocar o pronome que, ok? Que vai retomar o termo que já foi dito anteriormente, ok? Ao fazer essa retomada, o pronome relativo introduz 2 orações que funcionam como adjetivos do substantivo. Logo, essas orações são chamadas de orações subordinadas adjetivas. Qual é o termo que está funcionando aí como substantivo? Uma chuva de 7 dias. O que essa chuva de 7 dias vai ocasionar? Ela vai molhar as terras e ela vai encher os poços, né, as cisternas, as lagoas daquele povo, ok? Se eu tenho um termo que acompanha o substantivo, dando para ele uma característica, que pode ser uma qualidade, um defeito, eu estou diante de quem? De um adjetivo. Aqui eu não tive termos, aqui eu tive orações mesmo completas que faziam referência ao substantivo. Por isso, nesse caso, são classificadas como orações subordinadas adjetivas, não mais substantivas, tá? Agora, adjetivas. Por que adjetiva? Porque está funcionando como um adjetivo para o substantivo que está na oração principal, ok? Devido à função de adjetivo que essas orações desempenham, elas atuam como adjunto adnominal de um termo presente na oração principal. Por esse motivo, elas são extremamente importantes para a construção de sentido do texto e, obviamente, são fundamentais na expressão de nossas ideias e intenções. Para que isso fique claro, observe o período simples abaixo. Qual é o período? As chuvas estão vindo, ok? De acordo com nossas intenções comunicativas, poderíamos adjetivar o termo chuvas, porque aqui no caso chuvas é o meu substantivo, com diferentes orações subordinadas adjetivas. E cada período novo expressaria informações diferentes. Então, vamos recapitular um pouquinho da nossa formação anterior. Quando a gente estuda substantivo e adjetivo, a gente estuda que o adjetivo é aquela palavra que vai acompanhar o substantivo para dar uma característica para ele. Até aí tudo certo, né? Só que aqui nós estamos estudando orações.
Então, a função da oração é a mesma função do adjetivo. Ela vai fazer referência para o substantivo, dando para ele uma característica que pode ser boa ou ruim. Só que ao invés de fazer isso com uma palavra, que seria o adjetivo, nós faremos isso com uma oração inteira. Essa é a diferença, tá? Ao invés de fazer referência a um termo, a um único substantivo, a um único adjetivo, nós estamos fazendo referência aqui a orações, tá bom? Então, esse termo as chuvas, nós poderíamos mudar de quantas formas diferentes? Eu vou colocar aqui o mesmo exemplo que está no livro de vocês. Primeiro, se nós estivéssemos tratando de orações subordinadas adjetivas restritivas, que são aquelas que restringem o sentido do substantivo, nós temos 4 exemplos. Primeiro, as chuvas que caem em janeiro estão vindo. É qualquer chuva, gente? Não, é só aquela característica do mês de janeiro. Por isso, oração subordinada adjetiva e, no caso, restritiva. Qual é o termo que eu estou me referindo? Chuvas. Chuvas não é um substantivo? Sim. Qual é a característica dessa chuva? Que cai em janeiro. E aí eu tenho não só um adjetivo caracterizando chuvas, como eu tenho uma oração inteira funcionando como adjetivo. E é qualquer tipo de adjetivo? Não, é um adjetivo restritivo. Eu estou restringindo o sentido das chuvas. Gente, restringir é deixar mais específico, é diminuir o campo de atuação. Eu poderia dizer que são as chuvas do ano que estão chegando. Mas aqui eu quis caracterizar que são somente as chuvas de janeiro, daquele mês em específico, ok? Segunda oração. As chuvas que salvarão a lavoura estão vindo. Mesmo sentido. Eu tenho as chuvas, que é o meu, no caso, substantivo, chuvas, que é o termo que eu vou me referir, e eu tenho a oração que salvarão a lavoura. De novo, é qualquer chuva? Não. É a chuva que vai salvar a lavoura, especificamente aquela chuva. Próxima oração. As chuvas que caem na época da seca estão vindo, mesmo sentido que eu falei anteriormente. As chuvas pelas quais José tanto esperou estão vindo. Então, esses 4 exemplos que eu acabei de ler, que estão aqui na página 125, são 4 exemplos de orações subordinadas adjetivas. Por quê? Todas essas orações que estão sublinhadas estão acompanhando o substantivo chuva. E para que acompanhar o substantivo chuva? Para dar uma característica para ele, e nesse caso uma característica restritiva, uma característica específica, algo que só aquela chuva tem. No primeiro exemplo, a característica restritiva é que a chuva é de janeiro, certo? Pode cair chuva em outros meses do ano, mas essa que está vindo é a chuva característica de janeiro. No segundo exemplo, pode ser qualquer chuva, mas no caso dessa aqui, é a chuva que vai salvar a lavoura. Especificamente aquela chuva. Terceiro, as chuvas que caem na época da seca. Então, especificamente a chuva da seca. E no quarto exemplo, pode ser qualquer chuva, mas nesse caso, são as chuvas que o José tanto esperou. Então, o sentido de restrição. Eu estou restringindo o sentido do substantivo chuva. Certo. Mas eu também tenho as orações subordinadas adjetivas no sentido de explicar. Então, ao invés de restringir, eu vou explicar o sentido do substantivo. Então, vamos lá. Nós temos 2 exemplos de oração subordinada adjetivo explicativo. Primeiro, as chuvas que são comuns em junho estão vindo. Eu estou explicando que chuvas são essas. São aquelas comuns do mês de junho. Segundo exemplo, as chuvas que são um fenômeno natural estão vindo. Então, eu estou explicando que esse fenômeno da chuva é natural.
é comum de ocorrer. Então aqui, orações subordinadas adjetivas explicativas. Por que explicativa? Porque toda oração, no caso, que são comuns em junho, e a outra, que são fenômeno natural, estão se referindo ao termo chuva. E chuva é o quê? Um substantivo. Então, fixe aí na sua mente. Relação entre substantivo e adjetivo. Adjetivo, termo que acompanha o substantivo para lhe dar determinadas características, que podem ser tanto positivas quanto negativas. Só que aqui, ao invés de eu tratar de palavras, no caso, eu estou tratando de substantivo e de adjetivo, aqui eu estou tratando de substantivo, porém, os termos que funcionam como adjetivo irão vir numa oração. É essa a diferença, tá? Eu não tenho aqui substantivo e adjetivo. Eu tenho aqui substantivo, que é acompanhado por uma oração subordinada adjetiva, que funciona como adjetivo. Mas não é só uma palavra, é uma oração inteira. Eu quero que vocês gravem essa informação, tá bom? Página 126. Nesses períodos, podemos observar dois tipos de orações adjetivas. As orações destacadas nos períodos de 1 a 4, que restringem, ou seja, limitam o sentido do substantivo chuva, e por isso elas são classificadas como oração subordinada adjetiva restritiva. Nesse caso, não se fala de qualquer chuva, mas somente das chuvas que caem em janeiro, das que salvarão a lavoura, das que caem na época da seca, ou daquelas pelas quais um tal José tanto esperou. Já nos períodos 5 e 6, as orações adjetivas desempenham a função de explicar, de acrescentar informações para o sentido do substantivo chuva, sendo, portanto, classificadas como orações subordinadas adjetivas explicativas. Assim, essas orações não restringem o sentido do substantivo ao qual se refere, porém, explicam alguma informação sobre ele e não são imprescindíveis para a compreensão da mensagem. Ou seja, nessas orações subordinadas adjetivas explicativas, eu posso tê-las dentro do enunciado ou não. Elas não são estritamente fundamentais para entender o sentido do enunciado, ok? Elas podem ser retiradas e o enunciado ainda fará sentido. No caso das adjetivas explicativas. Das adjetivas restritivas, como elas trazem uma informação específica delimitando o sentido, elas são extremamente importantes. Ok? A nossa atividade, que se encontra da página 126 até a página 129. É o que vocês terão como atividade para casa. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição. Não guardem as perguntas, questionem, tá bom? Não tem problema, ok? Até a nossa próxima aula.